turminha, tudo bem? Aqui é a professora Isamara e hoje nós vamos realizar as nossas atividades de português na apostila. Vamos lá? Hoje, os ajudantes do dia são o Léo, o Lucas e a Manu. Página 49. Sinais de pontuação. Travessão. Os diálogos, ou seja, as conversas entre personagens, aparecem em alguns textos. Antes de cada fala, é usado o travessão, que é esse risquinho aqui, ó, turminha. Então, antes de cada fala de algum personagem, é usado o travessão. Geralmente, antes dele, são usados dois pontos. Então, turminha, antes do travessão, sempre vai aparecer, né, os dois pontos. Observe a seguir uma maneira de contar a história da tira por meio de um texto escrito e preste atenção no uso dos travessões. Um dia, Armandinho viu uma árvore cortada e falou ao seu pai, dois pontos. E não é para se ter vergonha? Os maiores destruidores da natureza são os humanos. O pai respondeu, dois pontos. Sim, filho. Os maiores defensores também. Armandinho então ficou feliz em perceber que podia defender a natureza e decidiu plantar uma árvore. Mão na massa. Exercício 1. Pinte cada sinal de pontuação dos textos acima de acordo com a legenda. Então, turminha, a gente já estudou um pouquinho do ponto final, da interrogação, do ponto de exclamação e hoje nós estamos aqui no travessão. Então, de azul, vocês vão pintar todos os sinais de pontuação utilizados para indicar a conclusão de uma ideia, ponto final. Então, vocês vão pintar de azul todos os pontos finais, tá bom? Depois, turminha, de amarelo, vocês vão pintar todos os pontos de interrogação, que são utilizados para indicar uma pergunta. De vermelho, vocês vão pintar todos os travessões que tem, que é utilizado para indicar as falas dos personagens. E de verde, vocês vão pintar o ponto de exclamação, que ele é utilizado para indicar uma surpresa, um espanto, admiração. Tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem pedir ajuda para algum familiar, tá bom? Depois, turminha, página 50, conversando sobre o meio ambiente nas HQS. Mas o que é HQ, né? HQS que tá aqui. Turminha, as histórias em quadrinhos, elas são normalmente nomeadas, né, por HQS, tudo bem? Então, quando vocês verem, vocês já vão conseguir identificar que é uma história em quadrinhos. Leia a história em quadrinhos a seguir com o professor e os colegas. Temos aqui primeiro, né, turminha, as imagens. Lembra que a Pro até falou para vocês que em algumas tirinhas pode ter falas dos personagens e outras não, somente imagens. Então, eu vou ler aqui para vocês, né, onde tem falas dos personagens. Posso ir agora? Agora pode. Foi a última vez que cortei uma árvore. Turminha, se a gente prestar muita atenção, a gente consegue ver aqui nessa história, né, em quadrinhos, um lenhador, né, cortando aqui as árvores, e aí a turma entra em ação, né, consegue aqui, né, explicar para ele, né, que não pode, acredito eu. Mas nós temos aqui, né, várias coisas sobre como preservar, né, ter todo cuidado com o nosso meio ambiente. Tudo bem? Turminha, é bem legal também vocês numerarem os quadrinhos de acordo com a ordem que a história deve ser lida, tá bom?
a gente consegue identificar aqui que não está, né, na ordem correta. Turminha, e aqui a gente consegue identificar que personagens nessa história em quadrinhos? O Cebolinha, a Mônica, o Cascão, a Magali e um homem, né? Que é o lenhador. Depois, turminha, nós também conseguimos identificar aqui o Cebolinha, né, regando o adulto, né, o homem que faz o papel de árvore, né. Nós também conseguimos identificar, né, que não tem a árvore para proteger a Mônica do sol, aí ele está ali com guarda-chuva para proteger. Não tem também, né, a árvore para colocar o balanço, né, do Cebolinha. Não tem a maçã, né, para Magali ir lá colher da árvore. Então, e por último a gente vê que ele fala, né, foi a última vez que cortei uma árvore que ele se arrependeu de cortar, porque as crianças ficaram, né, sem ter ali um recurso para brincar, para comer, para se divertir. Tem até as crianças, né, com um balanço que elas poderiam, né, prender, né, na árvore e se balançar, e ele tá aqui fazendo esse papel. E aí é por isso que ele fala, né, posso ir agora pra Mônica? E a Mônica fala, agora pode. Então, turminha, as histórias em quadrinhos, né, elas têm algumas características em comum com as tiras, mas geralmente elas são maiores, pois costumam apresentar mais de 4 quadrinhos. Muitas HQS têm várias páginas. Página 51, exercício 1. Quem são os personagens dessa história em quadrinhos? Precisa escrever todos, tá bom? Todos os que estão aparecendo lá. Exercício 2. O personagem adulto nessa história está fazendo de conta que é o quê, turminha? Ele está fazendo de conta que ele é a... Aí vocês vão escrever. No quinto quadrinho, quais são os sentimentos transmitidos pelos personagens? Ligue as respostas. Pelo homem e pelas crianças. Tá bom? Pro, posso ligar em um só ou pode ligar nos 3 ou em 2? Turminha, não é para ligar somente em um, tá bom? Porque o que o homem demonstra? Satisfação, cansaço, preocupação. E pelas crianças, satisfação, cansaço ou preocupação? Somente as crianças que a gente vai ligar em um só. Que elas estão sentindo o quê? Depois, exercício 4. O que são as gotas que estão saindo do rosto do homem? Que sentimento elas indicam? Que são gotas de suor e indicam que ele está cansado, ou que são lágrimas e indica que ele está triste? Vocês vão fazer um xizinho na resposta correta. E 5. Por que o homem está fazendo tudo isso pelas crianças? O que ele fez? Que ele precisou depois fazer tudo isso pelas crianças. E exercício 6. Conte aos colegas qual é a sua opinião sobre a história em quadrinhos. Turminha, para o exercício 6, eu quero que vocês gravem um videozinho, tá bom? Bem curtinho, contando a opinião de vocês sobre a história em quadrinhos. Tudo bem? Um vídeo bem curtinho e é para enviar para a Pro. Agora, turminha, no Vamos Produzir, que tal recontar a história em quadrinhos da Turma da Mônica que você conheceu? Observe novamente a história em quadrinhos da página 50 e reconte-a oralmente aos colegas. E depois crie um conto coletivo com os colegas e com a orientação do professor para usar corretamente os sinais de pontuação e copie-o na página 13 do material de apoio. Lembre-se de apresentar ao leitor os personagens, o cenário e os acontecimentos da história. Turminha, eu pedi para vocês gravarem um videozinho, mas vamos fazer assim. Aqui da página 52, vocês vão fazer um videozinho só, juntando com o exercício 6. Vocês vão fazer esse
novamente essa história em quadrinhos. E vocês vão gravar um videozinho contando pra Pro o que vocês fizeram também de diferente. E qual é a opinião de vocês sobre a história em quadrinho que vocês criaram, tá bom? Lembrando que tem que ser... Vocês têm que recontar a história em quadrinhos da Turma da Mônica, tá bom? Não pode ser uma outra historinha qualquer. Tem que recontar, tá bom? E aqui depois no Cria um Conto Coletivo com os colegas e com a orientação do professor, como a gente não está em sala de aula, eu vou deixar para vocês criarem, tá bom? Então, com base na historinha em quadrinho de vocês, vocês vão criar um conto, pode ser com algum familiar, usando os sinais de pontuação que a gente estudou, tá bom? Vocês podem até voltar lá na página 49, para ter uma ideia, olhando lá a historinha lá do Armandinho, tá bom? Terminou essa atividade, esse texto coletivo, eu também quero que vocês tirem uma foto, que é para ver se tá tudo certinho, tá bom? Lembrando, turminha, que vocês não podem esquecer de colocar nesse conto os personagens, o cenário e os acontecimentos da história, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham é só perguntar para a Pro. E aqui depois, agora você já sabe, vocês já conhecem, né? Já sabem o que tem que fazer, tá bom? Agora vamos para nossas fichas de atividades. Vocês vão realizar hoje a 31, 32, 33 e 34. Observe as histórias em quadrinhos a seguir. A história em quadrinhos. Exercício 2. Quem são os personagens dessa história? Vocês vão escrever, tá bom? Depois, turminha, exercício 3. O que os personagens estão fazendo? É fácil de identificar, mas caso alguém tenha alguma dúvida, é só perguntar para a Pro, tá bom? Exercício 4. No primeiro quadrinho, você acha que a menina disse algo bom ou ruim para o menino? E por quê? É uma resposta pessoal. Exercício 5. Como o menino parece estar se sentindo no último quadrinho? E 6. Desenhe o que você acha que aconteceu para que o menino esteja se sentindo da maneira como você descreveu na atividade anterior. Agora, na ficha 33, vocês vão colocar os conjuntos de palavras em ordem para formar frases. Tá bom? Então, vocês vão colocar, vão organizar. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira confirmar se tá certinho, é só mandar uma foto para Pro no WhatsApp que eu falo se tá tudo ok, tá bom? Depois, aqui no exercício 2, vocês vão escrever uma frase para cada imagem. E por hoje é só, turminha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!